Já ouviu falar em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro? Nova Friburgo é uma cidade de quase 200 mil habitantes, popularmente conhecida como a Suíça brasileira. É um lugar lindo, cheio de belezas naturais, vistas incríveis e lugares que enchem os olhos de qualquer turista. Nova Friburgo é famosa pelas suas flores, pela arquitetura, pelas cervejas, pelo turismo de inverno e por seus picos com mais de 2.000 metros de altura. Então, se você ficou curioso até aqui, hoje é teu dia de sorte, porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Nova Friburgo é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, é o Zinga aqui. Bem, você ouviu direito, Nova Friburgo é a Suíça brasileira, oficialmente desde 2017. E no decorrer desse vídeo você vai entender o porquê disso automaticamente. É uma cidade que pertence à região serrana do estado do Rio de Janeiro, a uma altitude aproximada de 850 metros, mas que chega até 2.366 metros lá no pico maior de Friburgo e a 2.257 metros no pico da Caledônia. Além disso, é em Nova Friburgo que fica o ponto geodésico que representa o centro do estado fluminense. Tem até um marco para isso. Já tá dando para entender que, apesar de fazer parte do Rio de Janeiro, Nova Friburgo tem jeitinho de cidade fria só pela altura, né? Pois então, Nova Friburgo junto com Itatiaia são as duas cidades mais geladas do Rio de Janeiro e pode zerar facilmente o termômetro no inverno. Nova Friburgo também é um baita polo turístico por conta das belezas naturais e pelas atrações voltadas para a cultura do frio. É popularmente conhecida como a capital nacional da moda íntima porque movimenta mais de 600 milhões de reais anualmente e produz cerca de 25% de todas as lingeries comercializadas no Brasil, além de ser a única cidade que produz morangos para venda no Rio de Janeiro. Nova Friburgo também é considerada a capital da truta, já que produz aproximadamente 10 toneladas do peixe por mês. Também é a maior produtora de flores de corte do Rio de Janeiro, que por sua vez é o segundo estado mais forte do segmento no Brasil. E apesar de ser a Suíça brasileira, saiba que Nova Friburgo foi colonizada por 10 povos diferentes. Além dos suíços, também vieram os alemães, os italianos, os libaneses, os japoneses, os espanhóis, os portugueses, os austríacos, os húngaros e os africanos. E toda essa mescla é homenageada lá na Praça das Colônias. E Nova Friburgo também é lar da banda civil mais antiga do Brasil, e essa é uma história interessante. Em 1858, um navio português saiu de Lisboa rumo a Buenos Aires, mas no meio do caminho rolou uma tempestade horrenda. Um dos tripulantes da marinha, Samuel Antônio dos Santos, que também era músico e devoto de Santo Antônio, prometeu que se chegassem em terra firme, pediria para sair da marinha, fundaria uma banda musical e construiria uma igreja em homenagem ao santo dele. O homem chegou em terra firme, então em 1863 cumpriu com a promessa e fundou a Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense. Depois, em 1884, a Capela de Santo Antônio foi fundada com recursos da própria banda. E a banda, depois de mais de 150 anos, continua existindo e inclusive já tocou no encerramento da campanha de Juscelino Kubitschek, que aliás foi sócio e contribuinte até o dia de sua morte em 1976. A banda foi agraciada pela Lerge em 2007 com a medalha Tiradentes. Em 2008 se tornou Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro e em 2010 foi reconhecida como uma instituição de utilidade pública municipal e estadual. Chupa Beatles! Em Nova Friburgo também é onde se encontra a comunidade luterana mais antiga do Brasil e da América Latina desde 1824, que inclusive tem algumas divergências de datas com a comunidade luterana de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é o berço da imigração alemã. Foi lá na cidade também que em 1960 aconteceu a primeira edição do concurso de trovas do Brasil, chamado de Jogos Florais, e que reuniu mais de 2.000 trovas nacionais e internacionais e que deu à cidade o título de Cidade da Trova. E para você que é curioso em saber de onde vem esse negócio de Suíça brasileira, vamos brevemente à história de Nova Friburgo. E tudo começa com Dom João VI, que em 1818 autorizou a vinda de 100 famílias para o Brasil. Elas vinham principalmente da região de Friburgo, na Suíça, e o objetivo era colonizar essa área. Então a colônia foi instalada e passou a se chamar Nova Friburgo, em homenagem a Friburgo, Suíça dos imigrantes. Só que em 1823, um major chamado Jorge Antônio Scheffer ficou encarregado de trazer mão de obra alemã para o Brasil, com destino a outras colônias na Bahia. Só que misteriosamente esses alemães foram desviados e acabaram chegando em Nova Friburgo em 1824. Depois disso chegaram os italianos, portugueses e outros povos, e então a colônia prosperou de vez. E aqui cabe uma curiosidade. Nova Friburgo é a única cidade brasileira criada por um decreto real. Isso aconteceu porque lá em 1818 o rei Dom João VI, que eu falei
falei antes, sentiu a necessidade de estreitar laços com os povos germânicos para ter apoio contra o Império Francês. Então planejaram a colonização de terras brasileiras feita por suíços numa região com clima e características próximas da terra natal dos imigrantes. E apesar de ser a Suíça brasileira e de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ser o berço da imigração alemã no Brasil, Nova Friburgo é o primeiro município brasileiro colonizado por alemães. Isso 3 meses antes da chegada dos imigrantes alemães na cidade gaúcha. Tá, mas agora chega disso que você deve estar curioso em saber o que Nova Friburgo tem de tão especial. Vamos então às coisas legais da Suíça brasileira que você provavelmente não conhece para se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Bem, Nova Friburgo tem muito a oferecer para todo tipo de pessoa. A cidade é famosa pelas trilhas, pelas águas, pelas cachoeiras, pela arquitetura e, claro, pela natureza. Começando pela cachoeira Véu da Noiva. Essa é uma das principais de toda a cidade. Ela foi criada artificialmente para gerar energia elétrica para uma pequena usina do local. Outra cachoeira é a da Adutora, que é bem bacana. Também a cachoeira da Feiticeira, a cachoeira de São José, a cachoeira Indiana Jones, que tem esse nome por conta de algumas pedras que se encaixam e parecem com um pequeno canyon, e também o tal do Poço Feio, que eu não faço a menor ideia de onde que veio a criatividade para dar esse nome. Mas fora das cachoeiras, outro destaque na cidade é a Catedral de São João Batista de 1869, que é levemente inclinada. Também o Colégio Anchieta, fundado por padres e irmãos jesuítas vindos da Itália e que foi inaugurado em 1886. Ainda a chocolateria suíça, a Igreja de Santo Antônio, finalizada em 1889, a tal da Praça das Colônias, que eu falei antes, os mais de 180 mil metros quadrados dos jardins do Nova Friburgo Country Club, que é um negócio fora do comum com diversas plantas raras e espécimes de outros países, completamente projetado por um francês chamado Glaziot. Também é o Parque do Cão Sentado, uma das principais atrações turísticas da cidade, que impressiona a todos que a visitam, principalmente por conta da dita pedra que parece um cão sentado e tem cerca de 110 metros de altura a 1.100 metros de altitude. Também a Pedra Riscada na Estrada Serra Mar, o Planetário, que é um lugar dedicado à astronomia, o Chapéu da Bruxa, uma montanha de destaque em Nova Friburgo que lembra bastante um chapéu de bruxa mesmo. A plantação de flores de corte em Vargem Alta, um dos lugares mais lindos de toda a cidade, lá no distrito de São Pedro da Serra. A Pedra do Imperador, também conhecida como Pedra do Cônego, e Pedra do Elefante, com 1.419 metros de altitude, que é acessado por uma trilha de mais de 5 quilômetros. Também o Parque Municipal Juarez Froté, com flora e fauna super bem preservados, além de cachoeiras, um viveiro e um mirante. E o Encontro dos Rios, que é um espetáculo que acontece entre os rios Macaé e Bonito e que é palco de diversas atividades radicais, como canoagem e raft. E aí, tá curtindo o conteúdo? Então entra no nosso canal do Telegram que tem mais um monte de coisas legais sobre o Brasil por lá. O link tá na descrição, junto com o da minha loja, a T-Shirts, que inclusive você encontra essa camiseta lá. Dá uma olhadinha que as primeiras unidades estão na promoção. Continuando, em Nova Friburgo, sentido Teresópolis, existe um circuito muito famoso cheio de atrações chamado Circuito Terê Free. E aqui vão algumas coisas interessantes para você conhecer, começando pelo Jardim do Nego, que é um lugar cheio de esculturas em pedra e argila ao ar livre. E esse lugar é realmente fantástico porque tudo começou lá em 1969 com um cearense que viu a forma de uma mulher num barranco e assim criou a sua primeira obra. De lá para cá, o cara já expôs suas obras no Museu Nacional de Belas Artes, na Feira de Artes de Friburgo, além de ter algumas peças adquiridas para serem expostas lá no Museu de Stuttgart, na Alemanha. Outro lugar é o Apiário Amigos da Terra, fundado em 1986, um lugar único em meio à natureza e perfeito para passar uma tarde e visitar o Museu do Mel e conhecer as colmeias. Também a Casa Suíça, um museu que conta a história das famílias que vieram lá da Europa para colonizar a região e que conta com um lugar chamado Queijaria Escola, com diversos queijos, linguiças, chocolates, molhos e geleias. Ainda o Parque Estadual dos Três Picos, o maior parque do Rio de Janeiro, que abrange outras cidades da região e um passeio obrigatório para quem vai para esses lados. De lá é possível fazer várias trilhas e cada uma delas dá num dos três picos que variam de 2.260 metros a 2.316 metros de altitude. E também o Pico da Caledônia, que eu falei lá no início, com 2.257 metros, com uma vista privilegiada de toda a cidade e de onde dá para ver a Baía de Guanabara e um pedacinho da cidade do Rio de Janeiro. Mas voltando para Nova Friburgo, outro atrativo turístico interessante é o teleférico, que sobe até o Morro da Cruz e de onde se tem outra vista incrível da cidade. Também o
ficam junto da estação ferroviária de Rio Grandina, popular casarão de Rio Grandina, numa antiga estação de trem que funciona atualmente como um centro cultural. A própria prefeitura de Nova Friburgo também é um lugar com uma arquitetura bem bacana de ser vista. E é para você que pensa em imigrantes germânicos e lembra de cerveja, saiba que o pessoal pensou nisso também, porque em Nova Friburgo existe a tal da Rota Cervejeira, que engloba também mais cidades como Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim e outras. Alguns destaques são a Barão Beer, a Alpendorf, a Braun Braun, a Burgermeister e a Ransbier. Mas se teu interesse foram as lingeries, então os bairros Olaria e Ponte da Saudade devem ser os seus destinos obrigatórios. Aliás, falando em bairro, São Pedro da Serra é um deles que tem um centrinho bem bonito, lugar pacato, com uma pracinha, um coreto e um chafariz, além de diversas casinhas coloridas. Já no bairro Lumiar é onde fica esse lago aqui, que é o cartão postal do lugar, junto com diversos restaurantes e também belezas naturais que são o grande atrativo da região. E por fim, no Amparo é onde recentemente muitas pessoas estão procurando para ficar em contato com a natureza e para fazer passeios e trilhas ecológicas. O destaque lá é a rua na Praça do Coreto, com um corredor cheio de guarda-chuva. Bom, gente, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido, mas de qualquer forma eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu. Se gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, não sei nem por que assistiu até aqui. E se você já conhece Nova Friburgo, utilize a hashtag #MinhaFotoNeuzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.